Bom, o PIBID, ele surgiu a partir de uma preocupação. Eu acho que a gente está passando por um momento de transição do ensino de arte moderno ao pós-moderno. Isso implica que as imagens, elas chegam dentro de sala de aula. E na minha trajetória enquanto professora, eu fui professora também no ensino fundamental, eu notei que as imagens que chegavam em sala de aula, elas não contemplavam as diferentes culturas. E aí chega o PIBID, e eu pensei em duas coisas, em trabalhar com uma temática diferente, né? Com uma cultura que ainda não está sendo contemplada dentro da própria universidade. E pensei também na questão da metodologia de trabalho, de pensar num novo método, numa nova forma de conduzir esse processo do PIBID. Olha, o PIBID ele acontece em duas escolas, uma escola municipal e uma escola estadual. São escolas com características bastante diferentes. Já passaram pelo PIBID cerca de 18 alunos bolsistas. Essas escolas, elas têm uma relação muito grande entre si, uma relação boa entre si. Nós trabalhamos com uma dinâmica, muita coisa acontece dentro do laboratório de ensino de arte, que era um espaço que estava desativado no curso de artes visuais, e pelo PIBID a gente reativou esse espaço. Então, muitas atividades aconteceram ali, né, atividades experimentais, de novos métodos de trabalho, novas técnicas de trabalho. E também naquele espaço que os alunos, a partir das suas potencialidades, eles criaram, né, vários projetos. E aí a gente trazia tudo isso para a escola. Então, eu acho que o PIBID ele acaba por romper barreiras, não só entre culturas, mas também entre as instituições envolvidas. Eu acho que ele rompe uma série de barreiras aí. Eu acho que aquelas crianças ali, elas são super criativas, elas precisam mais de espaço, né, mais de liberdade, mais de espaço físico dentro da escola, do que de material, né, do que de tinta guache, por exemplo. Né. E eu vejo que essa experiência nossa do PIBID, desse método nosso de trabalho, eu acho que os alunos que participaram desse nosso trabalho, eles vão carregar com eles isso para a sala de aula. Mais do que carregar a temática, eles vão carregar essa forma de conduzir um trabalho, né, de trabalhar. E eu fico muito feliz quando eu chego nas escolas e vejo isso, porque eu imagino, por exemplo, esse muro, as crianças, elas são donas desse muro, elas estão se apropriando desse espaço, foram elas que fizeram isso aqui. Elas não vão estragar nada que existe aqui, porque isso aqui é delas, né? Então, eu acho que a escola, esses espaços todos, eles têm que ser tomados, né? Têm que ser tomados pelas crianças, pelos alunos do curso de artes visuais, dentro do nosso bloco, né? Dentro lá da própria universidade, né? Eu acho que os nossos alunos do curso de artes visuais, eles têm que ocupar aquele espaço, né? Se sentir donos daquele espaço. Né? Olha, eu acho que o PIBID, ele propicia ao futuro professor, aos alunos, uma experiência única. Eu acho que o PIBID é um projeto político. O aluno ele chega na escola, ele desconhece a realidade da escola, ele passa a conhecer a realidade da escola, tudo aquilo que os professores, a realidade, a realização desses professores e o sofrimento desses professores também, porque a gente sabe que trabalhar, dar aula, ser professor não tem sido fácil, e também com relação ao espaço físico da escola. Então, o aluno, o bolsista do PIBID, ele passa a enxergar a escola com outros olhos e passa a pensar em projetos a partir dessa realidade. Quando ele se forma na universidade e sai para dar aula, ele já chega na escola
mais preparado politicamente, eu acho. Eu acho que os alunos do PIBID, nessa trajetória, eu vi que eles tiveram um papel político importante dentro da escola. Eu posso citar um exemplo que foi a Escola Bueno Brandão, que quando a gente chegou na escola, os alunos, né, das duas escolas, eles têm que fazer um trabalho de reconhecimento do lugar. E no Bueno Brandão, o professor não tinha uma escola de arte, mal tinha um armário para guardar seus materiais. E, com o tempo, foi uma conquista. Hoje, esse professor tem uma sala de artes muito boa, muito bem montada, e isso tudo em função da participação, a participação política dos pibidianos junto com o professor. O professor, eu acho que ele colabora com o pibidiano, com os alunos do PIBID, porque ele já tem uma experiência, e esses dois supervisores, além de serem professores formados em artes visuais e serem pessoas experientes, eles tinham já um conhecimento anterior sobre as culturas indígenas, a gente já desenvolvia alguns projetos juntos. E eu acho que o pibidiano, ele colabora com o professor, acho que dando uma reviravolta, aquele professor que estava até que meio distanciado da universidade, meio solitário, né, com aqueles problemas todos, e o aluno do PIBID, ele passa a ser um parceiro desse professor. E uma coisa que eu acho que acontece nesse nosso projeto, acho que duas coisas que eu já falei que eu considero importantes. Uma é a temática, acho que nós fomos bastante ousados com relação à temática e fomos muito felizes, né, de termos escolhido essa temática. E a outra é a nossa maneira, não é só uma maneira afetuosa de trabalhar, não é só isso. Acho que quando a gente se propõe a trabalhar com culturas diferentes, a gente tem que pensar que cada um de nós também tem uma cultura diferente, com a diversidade que existe entre o próprio grupo. Eu acho que a partir desse exercício, né, de você se reconhecer no outro, acho que a nossa postura com relação a uma cultura tão distante da nossa, né, como a cultura dos povos indígenas, né, que a gente pensa, fala que está tudo muito próximo, mas eu acho que não sei até que ponto está tão próximo assim, porque existem situações que são muito distantes da nossa situação, né? Uma coisa que eu acho importante também no nosso projeto, quando eu falo da nossa atuação política, eu entendo que a arte ela tem uma ligação direta com as questões políticas, eu entendo que a arte é poder, então, tanto é que o primeiro vídeo que sai desse PIBID é um vídeo que não fala em momento algum sobre arte indígena, mas ele fala da questão da terra. Por que eu acho que essa questão da terra é importante? Eu acho que ela mexe com tudo que existe no entorno, ela mexe com a educação indígena, ela mexe com a saúde indígena, com a estética indígena. Então, quando o território indígena, ele é apropriado por outros, quando eles veem suas terras sendo invadidas, né, isso tudo muda, né, na vida desses povos. Então, quando de uma certa maneira, a gente pensa em trabalhar com arte indígena, e hoje existe uma lei aí, né, que exige que os professores trabalhem com as culturas indígenas, eu acho que a primeira coisa, no meu entendimento, que a gente deve pensar como vive esse povo, né, que cria tudo isso, essa estética maravilhosa, né, mas como é que essas pessoas estão vivendo. E eu fiquei muito feliz com o nosso trajeto. Olha, um grande desafio, uma coisa que me preocupou muito foi a viagem a Dourados. Eu sofri muito naquela ocasião, porque a gente reunia, né, com os alunos, foi uma coisa super rápida, e naquela ocasião, né, ainda existem muitos conflitos com relação à questão da terra. A gente vendo aí pela mídia, né, esses conflitos, as pessoas sendo assassinadas, e a gente estava ali, a gente iria chegar ali, de uma certa maneira, apoiando esses índios, né?
esses índios nos receberam, foram eles que nos ajudaram a organizar a viagem de longe. Quando a gente chega ali, nós ficamos acampados numa escola indígena. Mas eu fiquei muito preocupada, porque estavam vocês lá, e eu ficava pensando, né, nas mães de vocês, né, e eu ficava muito preocupada, né, como é que as famílias de vocês estavam entendendo, percebendo isso. Que professora é essa que quer levar os meus filhos para uma aldeia e está tendo uma situação de conflito lá, e eu ficava preocupada com a preocupação dos pais de vocês, né. E, ao mesmo tempo, eu não queria transparecer isso, queria mostrar para vocês uma segurança. Eu saí daqui com um pouco de receio, mas eu tinha uma segurança, porque a gente mantinha contato com as pessoas que iriam nos receber lá, que é o Maximino, né, que ele é um Kaiowá que nos recebeu lá. Então, ele dizia para mim, não fique preocupada, porque aqui está tudo tranquilo, não vai ter problema nenhum. Então, nós fomos assim, né, achando que não ia ter problema nenhum, como realmente não teve problema nenhum, né. E só para completar com relação a essa viagem, que nós não fomos para lá como pesquisadores, né, que eu achei muito bacana isso também. Eu acho que eles gostaram muito de nos receber, né, como pessoas comuns, sabiam que eram estudantes da universidade, né, mas não chegou nenhum pesquisador lá, né, chegaram pessoas para conversar, comer churrasco, conhecer um pouco, né, sobre a cultura deles, foi um primeiro contato, né. Eu acho que, se num futuro alguém daqui quiser fazer alguma pesquisa por lá, já vai ser recebido de uma outra maneira. Então, esse foi um desafio muito grande.